Você que é mãe, já se sentiu culpada por pensar em se priorizar, colocar suas necessidades à frente dos seus filhos ou fazer algo relaxante ou prazeroso sem a presença deles por perto? Oi, eu sou a Juliana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha companheira constante. Não só a minha, mas eu acredito que de outras mães também que estão sempre fazendo o possível e o impossível para dar melhor a seus filhos e ao menor sinal de pensar um pouquinho em si mesma, ela aparece. A culpa materna. Por que será que isso acontece? Como que a gente pode se libertar desse peso que só nos atrapalha na hora de cuidar da nossa saúde mental? Eu confesso que eu demorei para entender porque a ideia de se priorizar parecia egoísta, como se fosse impossível conciliar a necessidade de cuidar dos filhos com o cuidado consigo mesma. Porque a culpa, só aparece nos momentos em que mais a gente se sente desprotegida, hein? Como quando os filhos adoecem e a gente desconfia que foi aquele dia que ele tomou um sereno, que ficou até mais tarde na rua, ou quando eles se comportam mal, desobedecem, passam dos limites e a gente se pergunta: onde eu tô errando? Ou simplesmente quando a gente ousa descansar um pouquinho, porque dia não foi fácil, mas aí a ousadia vai embora rapidinho, porque aquela voz acusando a gente de preguiçosa é implacável. Você que é mãe não se sente assim? Como se estivesse cometendo um grande pecado, quebrando a regra da maternidade, se pensasse um pouquinho só em si mesma? O problema é que ninguém nos disse que para sermos boas mães, precisamos sim estar bem, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Mas de onde vem essa culpa? Ninguém ensina que é preciso se cuidar, que mãe precisa se cuidar também. Mesmo porque, muito provavelmente, as nossas mães, avós, as bisavós, todas as mulheres que nos antecederam, elas vieram com uma cultura de abnegação, de dedicação total aos filhos e à família, e isso foi passando de geração em geração, sendo reproduzido até pela gente. Isso ficou tão enraizado que parece que fazer o contrário ou não fazer o que todas elas fizeram é como se a gente estivesse desonrando com o legado deixado por elas e com o nosso próprio papel de mãe perante toda a sociedade. E é isso, a culpa também vem das expectativas sociais que romantizam essa maternidade. As redes sociais, elas estão cheias de imagem de mães impecáveis, sempre felizes, organizadas, lindas, arrumadas, criando uma falsa impressão de que elas são assim o tempo todo e qualquer coisa fora desse ideal faz a gente se achar inadequada. Outro fator é a comparação, não só com outras mães, mas também com o modelo da mãe que a gente cria aqui na nossa cabeça, de uma mãe perfeita que não existe. Quando a gente não corresponde a esse padrão, a culpa surge. E a gente cresce com a ideia de que ser mãe é sinônimo de abnegação total. E quando a gente sente vontade de fazer algo por nós mesmos, seja descansar, sair ou seguir nossos próprios sonhos, a culpa vem com tudo. E junto, a sensação de que a gente está sendo egoísta. Mas e como se libertar dela? Será possível viver mais leve? Primeiro passo é reconhecer que a perfeição não existe. Nenhuma mãe é perfeita, nem precisa ser. O que nossos filhos realmente precisam é de mãe presente, mas também de mãe que cuida de si mesma, que sabe impor limites, as mães que são humanas. E agora, eu anotei uns 5 passos que vão fazer a gente viver uma maternidade mais leve e com menos culpa. E o primeiro é aceitar suas imperfeições, porque ninguém tem todas as respostas, tá tudo bem. Ser mãe é uma jornada de aprendizado constante. Você vai cometer erros, isso faz parte do processo. E o importante é se permitir e aprender, crescer com eles, em vez de ficar se punindo. Sentir essa culpa ao começar a se priorizar é normal, mas não deveria, né? E não deve fazer parte da sua vida. Mas tem como você ir reduzindo esse sentimento na medida em que você trabalha a sua autoconhecimento. O segundo é desmistificar o tempo para si mesma. Tirar tempo para si mesma não é egoísmo. Pelo contrário, é necessário. Quando você se cuida, você tem mais energia, mais paciência e disposição para cuidar dos seus filhos. E de quebra, você está ensinando eles, pelo exemplo, a importância do autocuidado. O terceiro que eu anotei aqui
é pedir ajuda sem medo. Não há vergonha em pedir ajuda. Você não precisa carregar tudo sozinha. Delegar responsabilidade, seja para o seu companheiro, para os seus familiares ou até amigos, faz parte de uma maternidade saudável. Isso não te faz menos mãe, mas uma mãe que sabe cuidar de si. E a quarta dica é desconstrua o ideal da mãe perfeita, essa imagem da mãe que dá conta de tudo o tempo todo, sem reclamar, não existe. É uma idealização irreal. A mãe real é aquela que tem dias bons, dias ruins. Seus filhos não precisam de uma mãe perfeita, eles precisam de você bem, do jeito que você é. E a quinta dica é cuidar da sua saúde mental. Sua saúde mental é tão importante quanto a dos seus filhos. Quando você se sente emocionalmente equilibrada, consegue lidar melhor com os desafios da maternidade. Então, busque formas de aliviar o estresse, seja através de terapia, de hobbies, de algum momento de descontração. Quando você começa a se libertar dessa culpa, percebe que pode ser uma mãe presente, amorosa, sem se anular. Seus filhos vão crescer aprendendo que o amor não é sobre sacrifício constante, mas sobre equilíbrio e respeito. E principalmente eles vão ver em você um exemplo de alguém que se ama o suficiente para cuidar de si mesma. Olha, tá certo que a maternidade é cheia de desafios, mas também é uma excelente oportunidade de nos redescobrirmos e revelar um lado que a gente não conhece da gente. Às vezes, nem tão bonito, não tão politicamente correto, mas isso é autoconhecimento também. E sentir essa culpa ao começar a se priorizar é normal, mas não deveria, né? E não deve fazer parte da sua vida. Mas tem como você ir reduzindo esse sentimento na medida em que você trabalha a sua autoconsciência e compreende que apesar de ele estar com você há tanto tempo, ele não faz sentido nenhum porque você também precisa se cuidar. Não só porque você merece, mas também porque você tem que estar bem para cuidar de quem você ama. Então, da próxima vez que a culpa bater, respira fundo. E não esquece, você merece estar bem, não só pelos seus filhos, mas por você. Porque ser mãe não significa deixar de ser mulher com suas próprias necessidades, seus desejos. Se cuidar é parte desse processo de ser uma boa mãe e fazer isso com amor por si mesma. Não te faz menos mãe, te faz mais forte. Agora me conta aqui nos comentários se a culpa ainda impede de você se cuidar mais ou se esse é um fato superado. E não esquece de deixar seu like e se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e inscreve-se no canal se você não é inscrita ou inscrito, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!